E depois que nós falamos das habilidades 9, 10 e 11, nesse vídeo você vai entender a competência 3, porque como você já sabe, a competência 3 ela é formada pelas habilidades 9, 10 e 11. O Enem entende que se você tem as habilidades 9, 10 e 11 bem desenvolvidas aí ao longo da sua vida, você é uma pessoa que tem a competência 3 bem desenvolvida também na sua vida. E aí, o que é essa competência 3? E ela é muito interessante, porque a gente viu até agora a competência 1, a competência 2, que as habilidades são uma escadinha, na competência 3 é diferente. É muito interessante, ó. A competência 3, o rótulo dela é compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. E você vai ver que nós temos aí 3 eixos, né? Relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. E esses 3 eixos aparecem nas 3 habilidades. É muito interessante porque funciona quase como um ciclo ou quase como uma porta que tem uma dobradiça no meio. É legal, é legal. Eu sou suspeito para falar porque eu sou da área, mas é legal. Aí você deve estar me perguntando o que que significa isso, né? Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Ó, a competência 3, ela pede que o estudante entenda o corpo em movimento. O esporte, a dança, a luta, o lazer, nada disso como atividade física só, mas como uma linguagem, como um jeito de comunicar alguma coisa, um jeito de viver, uma das formas que a gente tem para construir quem nós somos. E uma linguagem que é tão legítima quanto a linguagem verbal ou a linguagem verbal, no caso que eu tô querendo dizer, é a fala, né, a conversa ou até mesmo a escrita. A linguagem corporal ela é tão legítima quanto isso. O corpo comunica. Eu falei isso aí ao longo das habilidades, é a maior verdade, o corpo comunica. Se você está triste, com raiva, feliz, é muito difícil você esconder. Por isso que ser ator é muito difícil, porque o ator ele tem que ocultar as próprias emoções para poder colocar nele as emoções do personagem, certo? Por isso que é tão difícil o trabalho de ator. Aqui, o nosso rótulo coloca isso para a gente: relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Então, nós temos 3 frentes simultâneas, 3 eixos sendo tratados. Essa linguagem corporal, ela precisa ser compreendida desses 3 pontos de vista diferentes. Relevante para a própria vida, integradora social, formadora de identidade. No caso do relevante para a própria vida, por quê? Por que que a gente tem que entender a linguagem corporal como relevante para a própria vida? Pensa comigo. O nosso corpo, ele tem demandas, ele tem necessidades que são reais e que a gente não pode fechar os olhos para elas, a gente nem consegue fechar os olhos e quando a gente tenta fechar os olhos, a gente se lasca. Então, o nosso corpo ele tem cansaço, ele tem necessidades de adaptação, ele tem necessidades de equilíbrio emocional e isso afeta diretamente o nosso bem-estar, o bem-estar de cada um. E se a gente ignora isso, se a gente tenta ignorar, porque ignorar mesmo não é possível, a gente vai ter consequências graves até. A pessoa começa a ignorar o cansaço, ela acaba tendo um episódio de burnout. Ela começa a ignorar as necessidades dela de adaptação para um esporte, ela se lesiona. Então, se a gente ignora isso, a gente tem uma consequência séria. O segundo eixo, que é o. Eu até tinha separado, né? Primeiro o eixo relevante para a própria vida. Eu tinha grifado aí, mas a cabeça lerda que você já conhece aí, você já me acompanha, ó, faz tempo. Então, relevante para a própria vida é esse eixo, é a gente entender como que essas necessidades elas são reais para a gente. A gente não pode ignorar nada disso. O outro eixo, que é o integradora social, por quê? O que é integradora social? Mover o nosso corpo, fazer uma atividade física, a nossa linguagem corporal sempre é, de alguma forma, uma forma de relacionamento com o outro. No esporte, no lazer, ou a gente vai cooperar, ou a gente vai competir. A gente geralmente vai pertencer a algum grupo. A gente vai seguir regras coletivas.
A gente vai, de alguma forma, ocupar um espaço junto com outras pessoas. Então, o esporte ele é integrador social. A linguagem corporal ela é integradora social quando a gente aborda ela do ponto de vista do esporte. E o último é formadora de identidade. A forma como a sociedade trata ou até maltrata certos corpos em movimento diz muito sobre quem nós somos como sociedade. E aí você pode observar que no esporte, que em tudo, corpos negros, corpos femininos, corpos com deficiência, são corpos naturalmente maltratados pela sociedade. Isso revela muita coisa para a gente e sobre a gente, revela para nós e sobre nós. E entender isso e lutar contra essas formas de opressão constrói quem nós somos socialmente. Entende? Cada indivíduo se reconhece a partir da própria experiência corporal. Então, tudo que uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa com deficiência passa na vida vai afetar a formação da identidade dessa pessoa e, por consequência, vai afetar a formação da nossa identidade coletiva. Em outras palavras, o que essa competência ela está tratando é o corpo como um texto. O corpo precisa ser lido. E ele precisa ser lido em três camadas: a camada individual, aquilo que o corpo pede para ele mesmo, a camada relacional, que é aquilo que a gente comunica com o outro, e a camada coletiva, a camada histórica, aquilo que o nosso corpo revela sobre as estruturas sociais que o cercam. Então, se você observa a arquitetura dessas três habilidades, a forma como essas três habilidades foram construídas, você vai conseguir perceber que elas não se sobrepõem uma à outra. Cada uma cobre uma dessas três frentes do rótulo, do enunciado da competência, e aí juntas elas vão fechar um círculo. Olha só, nós temos primeiro as habilidades, né? Nós temos aí a habilidade número 9, 10 e 11. A habilidade número 9 é reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. A habilidade 10 é reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. E a 11, reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Primeiro, você consegue perceber que todas as três começam com reconhecer. Por quê? Porque a gente já sabe, a gente já entende o nosso corpo, mas a gente precisa reconhecer, a gente precisa despertar um olhar diferenciado. E quando a gente vai observar as habilidades uma por uma, a habilidade 9, ela vai cobrir o eixo formadora de identidade para a gente. É uma dimensão coletiva, uma dimensão mais histórica. Ela vai partir da sociedade e usar a prática corporal como um espelho para conflitos estruturais que a gente tem. A gente tem desigualdade de gênero, racismo, exclusão, violência, e isso tudo se reflete no esporte, se reflete na atividade física, se reflete no corpo. Então, nessa habilidade número 9, o corpo ele não está falando sobre si mesmo, mas sobre o grupo social ao qual esse corpo pertence, sobre as disputas históricas que moldaram e que ainda estão moldando e que, se a gente não fizer alguma coisa, vão continuar moldando a identidade desse grupo. Então, essa habilidade 9, ela é a camada mais sociológica da competência. É um ponto de partida que vai mostrar para a gente que nenhuma prática corporal na sociedade é neutra. Porque a gente acha que nada, tipo, tem gente que fala, ah, não, as pessoas têm que ser neutras, as coisas têm que ser... Nada nessa vida é neutro. Tudo nessa vida tem um posicionamento. E essa habilidade, ela quer mostrar pra gente que o nosso corpo também, o nosso esporte, as coisas que a gente faz, também não são neutras. Também existem posicionamentos sociais em cima daquilo. Então, os casos de racismo que a gente vê no futebol, por exemplo. Olha como que um problema histórico, ele encaixa e ele se reflete num esporte que é um esporte com uma quantidade de atletas negros muito grande também. Vê,
era um lugar que a gente deveria esperar menos que o racismo se refletisse, e ele se reflete lá. Já a nossa habilidade número 10, ela cobre o eixo relevante para a própria vida, que é uma dimensão mais individual, agora um pouco mais interna dessa nossa competência. Por quê? Porque nesse caso dessa habilidade, existe uma necessidade que é própria do indivíduo, existe uma necessidade da pessoa e um hábito que às vezes deixa de atender essa necessidade. E aí esse hábito ele precisa ser transformado. Então essa habilidade ela vai olhar o corpo de dentro para fora. A gente tem essa necessidade que a habilidade vai chamar de sinestésica, né? Em função das necessidades sinestésicas, ou seja, a gente tem uma necessidade física, motora, psicológica, que é do indivíduo, e a gente vai ter um hábito corporal que vai deixar de atender isso e que vai precisar ser transformado. Então, essa é uma camada um pouco mais biográfica da coisa, é um pouco mais interna, mais pessoal. É o corpo como um território pessoal que vai exigir autopercepção. Eu não sei se já aconteceu de você fazer academia, treinar, musculação. E aí, quando você chega na musculação, você não sabe fazer nada, né? Pede pra você fazer um exercício, você faz ele todo capenga. Aí trava o abdômen, aí tipo, cuidado com a lombar, você nem sabe o que é a lombar. O posterior, você não faz ideia do que é. Ao longo do tempo você vai entendendo isso, e tem uma coisa que os instrutores e personagens ficam martelando na cabeça de quem treina, faz musculação, que é consciência corporal, tem que ter consciência corporal. E aí você fica tipo, o que é consciência corporal? E num determinado momento você descobre o que é consciência corporal. É tipo assim, se eu estou treinando costas, eu tenho que prestar atenção nas minhas costas para eu sentir se eu estou fazendo o movimento certo. É basicamente desse tipo de coisa que a gente está falando aqui na habilidade número 10. É da gente ter essa autopercepção do nosso próprio corpo. Não na hora que você está fazendo musculação, também, mas de tudo. De você perceber se você está se sentindo bem numa situação, se você está se sentindo mal, se uma coisa está te deixando ansioso, se uma coisa está te deixando triste. É perceber o corpo tanto físico quanto psicológico e fazer os ajustes necessários para que você se sinta bem. Então, diferente da habilidade número 9, aqui a gente não tem um conflito social, aqui a gente tem um conflito entre eu e o meu corpo. Entre mim, né? Entre mim e o meu próprio corpo. E a gente tem conflitos sérios entre nós mesmos e os nossos corpos. A gente se olha no espelho, não gosta do que está vendo. Uma pessoa fala da sua aparência, aquilo já te incomoda, estraga o resto da sua semana. São conflitos que a gente tem com o nosso próprio corpo, que a gente não deveria ter, né? Porque o corpo é a única coisa que a gente tem. É que a gente tem uma tendência de separar intelecto de corpo, mas o intelecto está relacionado, só existe porque existe um cérebro, e o cérebro é o nosso corpo. A gente tem uma mania de falar, o meu rosto, as minhas mãos, os meus braços, as minhas pernas, os meus pés. Esse braço não é seu, essa perna não é sua, esses olhos não são seus. Esses olhos, esses braços, essas pernas, eles são você. E a gente tem uma dificuldade de entender isso. E a habilidade número 11, reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Aqui vai cobrir o eixo integradora social. É como se fosse uma articulação entre as habilidades 9 e 10. Se a habilidade 9 era social e a 10 é pessoal, essa aqui ela faz uma ligação entre as duas. Funciona como uma articulação entre a interação social e os limites, a adaptação, aquilo que a gente precisa para conseguir levar o nosso corpo para esse social. Ela tem essas duas partes internas. A interação social, ou seja, a cooperação, o pertencimento às regras coletivas e os limites e a adaptação. Reconhecer que os corpos diferentes eles existem e que eles merecem formas de participação equivalentes. É interessante nas lutas, né? Porque as lutas elas têm faixa de peso, por exemplo. Uma pessoa muito pesada não luta com uma pessoa menos pesada. É uma forma de adaptação do corpo.
A gente vai ter no esporte campeonatos principais, a gente vai ter campeonatos sub-20, sub-15. Então, esse tipo de coisa é o quê? Mostra justamente essa adaptação. E fora a adaptação para as pessoas com deficiência, para as pessoas com mobilidade reduzida, certo? Então, essa dupla natureza que a gente tem aqui na habilidade 11, ela não foi pensada, ela não foi colocada por acaso, ela foi pensada para estar no Enem. É para fazer mesmo essa dobradiça entre a habilidade 9 e a habilidade 10. A parte de adaptação e limites de desempenho vai pegar o corpo diferenciado. Aquele corpo que a habilidade lá 9 mostra sendo marcado por desigualdades históricas e vai transformar essa marca de identidade numa possibilidade de inclusão social concreta, viável. Certo? E a parte da interação social vai pegar o corpo individual, lá da habilidade 10, e colocar em relação com outro corpo, criando um vínculo coletivo. Então você consegue perceber que as coisas elas se encaixam. E aí a gente vai caminhar agora para a lógica de conjunto, a gente vai entender como que essas três habilidades formam um movimento. E ao contrário das competências 1 e 2, que são uma escadinha, né? Que a habilidade 2 depende da 1, a 3 depende da 2, que depende da 1, a 4 depende da 3, que depende da 2, que depende da 1. Na mesma coisa, as de língua estrangeira, que a 8 depende da 7, que depende da 6, que depende da 5. Aqui não. Aqui, elas meio que são interdependentes, uma coisa sempre está dependendo da outra. A 9 depende da 11, a 10 depende da 11, a 11 depende da 9 e da 10. Então, essas três habilidades elas formam um movimento de fora para dentro e depois de volta para fora. A 9 ela vai estabelecer que o corpo é sempre atravessado pela história, pela estrutura social, ou seja, nenhuma prática corporal existe fora de um contexto de disputa. Nossa, tá muito sociológico, né? Então a gente sempre tem um ponto de partida coletivo aí nessa competência, a habilidade 9 é esse ponto de partida coletivo. A habilidade 10 vai trazer o olhar que está no social para dentro, mostrar que além dessa dimensão social, o corpo, ele também tem necessidades próprias, necessidades pessoais que exigem essa autopercepção que a gente falou, que exigem esses ajustes individuais, e aí a gente vai ter a habilidade 11 que vai fechar esse ciclo. Pega o corpo que já foi entendido como uma coisa histórica e social lá na habilidade 9, como uma necessidade pessoal lá na habilidade 10 e coloca numa ação mais relacional com o outro, dentro de um grupo, mas respeitando as regras pessoais para poder incluir diversidade de corpos. Principalmente dos corpos que a habilidade 9 mostrou para a gente que são historicamente excluídos. Então a gente tem essa ordem: 9, 10, 11 na matriz de referência, que não é uma ordem aleatória. Embora na prática, na prova lá, elas apareçam misturadas, né? Tipo, você vai ter a questão da habilidade 9 no começo da prova, a da habilidade 10 lá no fim, a da habilidade 11 no meio. Na prática, é como eu já expliquei para você aqui. Competência e habilidade não é tipo, é aquilo que está na prova, eu tenho que saber essa competência. Não. Competência e habilidade é uma coisa que você desenvolve na sua vida. Tanto que para essas habilidades 9, 10 e 11, eu dei para você muitas tarefas que não estão envolvendo nem prova, nem leitura. Eu falei para você praticar esporte, eu falei para você ter um esporte coletivo, praticar lazer. Por quê? Porque você praticando isso, você vai desenvolver essa habilidade de sensibilidade com relação ao social e a você mesmo. Você vai entender que às vezes você vai precisar de adaptações para conseguir fazer um determinado exercício. E eu vou te dar um exemplo. Na primeira vez que eu fui treinar musculação, eu sou uma pessoa muito travada, eu trabalho sentado, eu tenho um trabalho há quase 15 anos, eu trabalho sentado todos os dias. Então a minha região lombar ela é mais travada. Se eu fizer um alongamento, eu não consigo levar as minhas mãos nos meus pés. Se eu tiver em pé, não sabe aquele alongamento que você faz em pé, ou se não sentado, que você estica assim para tentar colocar a mão no próprio pé? Eu não consigo, não vai.
Então, muito exercício de musculação, principalmente exercício abdominal e tal, eu tenho que adaptar para eu conseguir fazer. Ao longo do tempo, a minha execução vai melhorando, eu vou precisando de menos adaptações, mas eu ainda preciso adaptar muito exercício para fazer, certo? Você praticando atividade física, praticando esporte, você vai descobrir mais sobre o seu corpo, mais sobre o social e mais sobre as adaptações que você precisa para você se integrar melhor naquele esporte, certo? Então, isso tudo, a gente tem a habilidade 9 que dá a leitura estrutural, a habilidade 10 que dá uma leitura pessoal e a habilidade 11 que essas leituras elas vão se encontrar e vão produzir a convivência, que é exatamente o que a competência 3 diz quando ela fala em linguagem corporal. Deixa eu voltar aqui. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. As três expressões do enunciado batem exatamente com as habilidades que vão estar dentro dessa competência número 3. Ok? Eu espero que você tenha entendido. Eu quero lembrar para você que eu tenho um curso intensivo de estratégia para a prova de linguagens. Caso você esteja aí já batendo um desespero, aqui embaixo está escrito, ó, O Segredo das Linguagens, Análise Estratégica para Questões do Enem. É um curso intensivo aqui do Puxa Língua, eu preparei com muito carinho para você. E se você estiver assistindo essa série de vídeos sobre habilidades e competências, sobre a matriz de linguagens, você tem um cupom de desconto, é o cupom habilidade no singular. Com esse cupom de desconto, você ganha 30%. 30% off para você fazer o curso aqui comigo. Eu tenho certeza que vai te ajudar a abrir os olhos. Aqui a gente está trabalhando coisas na sua vida que você pode mudar para você desenvolver as habilidades e chegar na prova dominando as habilidades bem. Mas no curso você vai ter estratégia para a prova, que já é uma abordagem um pouco diferente. Eu espero que você tenha gostado. Participa do canal do Puxa Língua no WhatsApp apontando a sua câmera para esse QR Code ou pegando o link na descrição desse vídeo também. Lá no canal do WhatsApp, sempre que tem novidade na plataforma do Puxa Língua, que é esse link aqui, ó, puxalingua.hotmart.host/loja, sempre que tem novidade lá, eu informo no canal do WhatsApp e sempre que tem novidade aqui no YouTube, eu informo também no canal do WhatsApp. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a competência número 3, as habilidades 9, 10, 11 e a competência número 3. Agora a gente passa para a competência número 4 com a gloriosa habilidade 12. Vamos entender um pouquinho sobre arte agora, ok? Um beijo para você. Até a próxima. Tchau.